Olá, enfermeira, 9 horas e 16 minutos. Muito boa noite para você que nos acompanha em zeno.fm/Rádio Drible. Estamos chegando, hein, na sua programação. Estamos chegando na Rádio Drible instantes depois da vinheta, Iago Martins. 8 horas. Ih, são 8? Tá. Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama e tretas. Como sempre, teremos muitos casos, histórias para contar. Se você gosta de um bom papo, cheio de ideias subversivas, este é o seu podcast. Bem-vindo, criadores! Está começando mais um episódio do seu podcast literário favorito. Eu sou o João Dabu, dublador rubro-negro e atual campeão da Libertadores. E junto comigo está ela, minha companheira de sempre da bancada aqui, dos criadores de casos, Cristina Teixeira, dramaturga tricolor e atual finalista da Libertadores. Quem sabe futura campeã dessa edição de 2023, não é isso, Cris? Mas antes de irmos ao que realmente interessa, vamos aos nossos breves serviços? Pode ser? Vamos. Então, naquele pique, se você apenas nos escuta, você certamente está ou ao vivo na programação da Rádio Drible, no dial digital da Zeno, disponível no próprio aplicativo da Zeno, ou no seu navegador através de zeno.fm/Rádio Drible, onde você pode ativar as notificações para ser avisado quando algum conteúdo inédito estiver indo ao ar em nossa programação na Rádio Drible. Ou também em áudio, mas quando quiser, no Spotify dos Criadores de Casos, em bit.ly/Spotify Criadores, ou no seu agregador de podcast favorito, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast, dentre tantos outros. Certo? Ou pode ser que você talvez esteja nos assistindo por imagens no YouTube, também ao vivo ou gravado, em youtube.com/Trampo Canal. Se esse for o seu caso, não esqueça, claro, de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar este vídeo para geral, certo? Lembrando que você pode contribuir com a gente com Pix de qualquer valor no QR Code, que se o Iago não falhar, estará na tela a partir de agora, certo? Ou através da chave que é o e-mail criadoresdecasos@gmail.com. Outra coisa muito importante. João, quero ajudar os criadores, gosto do trabalho de vocês, mas eu estou sem um catso de um puto. O que eu faço? Você faz assim. Você entra na plataforma da Orelo, certo? Que é uma plataforma que você entra lá e a cada visualização que você dá, microcentavos são revertidos pra gente. Então, orelo.cc/criadores de casos. Orelo é ORELO. Duas vezes a letra C. /criadores de casos. Correto? Para finalizar o nosso serviço de hoje, participe do nosso episódio mandando mensagem no chat do YouTube, né? Lembrando, youtube.com/Trampo Canal, ou através do link bit.ly/chat criadores. Agora o que? Vamos atualizar, que eu tinha falado errado antes. 8 horas e 20 minutos, também conhecidos como 20 dobrados. Agora sim, terminou o nosso serviço. Cris, podemos começar? Acho que sim. Então vamos começar na começância. Não sem antes, obviamente, não é mesmo, apresentarmos, a começar pela nossa participante especial de hoje, não é mesmo? Especial. Jornalista aposentada do serviço público, palhaça e atriz de improviso, autora de contos, um dos quais publicados em coletânea organizada pelo nosso convidado muita coisa de hoje, uma das... Muita confluência. 117, né, atuais sócias da Casa 11. Por enquanto. Ana Cláudia Calomene, muito boa noite, meu bem. Tô emocionada, gente. Tá feliz? Nervosa. Ai. Boa noite, meu bem. Boa noite. Ciumenta ela, né? Demais. Sou ciumenta. Mas tá nervosa porque... Eu tô, porque Acho que não. assim, eu tô me achando tão importante. Não se acalma. Ah, mas demorou, mas você veio. Isso é que é importante. Você está aqui. Tô. Isso que importa. E também ele, que é autor de Amoridades, um livro de contos, organizador e autor da antologia de contos Clube da Leitura, volume 4. Ele que cursa mestrado em literatura brasileira do programa de pós-graduação em letras vernáculas da UFRJ, com linha em pesquisa em criação literária, que é algo que tem tudo a ver com o que Cristina está querendo estudar, inclusive. André Salviano, meu parceiro, como é que você tá, meu querido? Show de bola, tamo junto. Tá bem? Tá feliz? Tô bem, tô tá feliz. contente?
A gente podia só estar com o nosso Flamengo um pouquinho melhor, né? Mas Sim. enfim, isso é papo para outro podcast, que literatura, né? Quer dizer, mais ou menos, a gente vai falar um pouquinho de Flamengo também. Vamos misturar as duas coisas. Vamos misturar um pouquinho delas. Mas, gente, vamos, antes de tudo, para começar, assim, a nossa conversa, vamos falar um pouco de como que a gente se conheceu, porque acho que isso é um embasamento legal para quem está assistindo a gente. Eu vou pedir licença para começar pela Ana, porque, embora eu tenha conhecido o Saulo antes, eu conheci ali mais ou menos na mesma época, 2015, 14, 16, 17, provavelmente, alguma coisa assim. Mas o fato é que a gente se conheceu nesse ofício de palhaços, Dos né? palhaços. Fomos uma dupla do barulho. É isso. As baratas voaram, lembra? Lembro. Do nosso número? Lembro. Lindo Um ele. pouco disgusting, mas very funny. É. A gente fazia o Aristoclauntas, né? Um curso de palhaçaria que tinha. Era na Glória, né? Antigamente, hoje em dia eu não sei mais. Não, era no centro, ali na... Já centro ali? Era no centro. É. Ali naquele prédio ali atrás do Maison de França, que não é mais Maison de França, né? Ah, não é? Outro dia eu passei por lá de ônibus. Não é mais Maison de França. Ô, louco. É? Não sei. A gente Vamos pesquisar. a gente estudava onde era o consulado da Itália. Prédio que tinha o consulado da Itália. E aí a gente fez a segunda turma, né? Foi. A gente foi o segundo, enfim, o módulo 2, a gente fez junto e foi uma experiência muito legal, qual eu não me surpreendo quando vejo Ana Cláudia na Casa 11. Você tinha mandado mensagem no grupo, né? Mas eu não vejo o grupo quase. E aí uma surpresa agradável. É que o Rio de Janeiro é um lavabo, né? Todos nós nos conhecemos. Eu conheço ela, porque ela conhece a Rita, que é sócia da Casa 11. Nós nos conhecemos e você, por sua vez, conhece ele, que eu já conhecia. Ou seja, está tudo conectado. Distância de 6, né? Isso. Eu já ouvi falar nessa teoria, né? Que Não é teoria, total verdade. total verdade. 6 ou 7? Completa. 6. São 6. 6 elos. Aliás, foi a teoria que surgiu o Orkut. É mesmo? Sim. O Orkut, quando começou, em 2004, você se ligava às pessoas por ela. Ah, sim, aquela coisa Então, dos se a convites, gente... né? É isso, assim, se eu não te conhecesse, mas você conhecesse ela, aí ele me mostrava que você estava a um elo de mim. Uma outra pessoa a 3, outra pessoa a 4. Isso durou pouco tempo no Orkut, mas faz parte da história. Né? Quem viveu, viveu. Não, é sério. É sério. Eu fiz esse teste várias vezes. Eu descobri que até a rainha da Inglaterra eu conhecia com uma distância de 6. É Não, mesmo. e até pessoas que já... Bom, a rainha da Inglaterra agora morreu, quando ela fez esse cálculo não tinha morrido, né? Mas até pessoas que já morreram há uma, 2 gerações. É sério. Tipo Napoleão. Assustador. É assustador. Napoleão confia que... Na verdade, Tá, o Orkut era o distância. sobrenome do cara que criou, né? Sim. Então, ele que era um cara que trabalhava na Google. E aí ele criou porque ele tinha um tempo que a Google disponibilizava para você criar projetos pessoais dentro da própria Google. Ele criou, levou isso para a empresa e eles fizeram. Mais ou menos na mesma época que eles criaram o Gmail. Foi quase que... E é genial você pensar, às vezes eu tô no Facebook, eu vejo assim, uma postagem de algum conhecido, algum amigo meu, de repente tem um comentário de um outro amigo que eu nem imaginei que conhecesse. Eu falei, você conhece ela? Eu fico A rede feliz. social encurtou Sempre que tem essa conexão. muitos caminhos. Assim. Total. E bom, o Sal eu conheço graças ao Bloco do Sargento Pimenta, né? Sim. Onde ele está desde muito antes de mim e eu fiquei até o ano passado, sei lá se volto, enfim, não sei, né? A vida é uma loucura, mas a gente se conheceu lá, ele na Caixa, eu no Surdo de Terceira, Isso. a gente regido pelo mesmo... Quem ficava no mudo? É o peso. Os regentes, né, que não podem falar tá. com a pita. Tá. Eu adoro explicações. Acho importante. Importante. Sargento Pimenta foi acho que um divisor de águas assim na minha vida carioca, vamos colocar assim. Né? Eu me mudei para o Rio em 2006 e entro no Sargento Pimenta em 2012. Né? Depois de ter sido folião do bloco em 2011, que foi o primeiro carnaval, e 2012, que foi o segundo carnaval. E eu passo a tocar a partir do terceiro carnaval do bloco, que é em 2013. Né? Já porque a gente entra num ano para tocar no ano seguinte. Isso, justamente. A oficina é sempre no ano anterior, né? É o chamado novo ciclo, né? Vamos dizer assim. E eu conheci muita gente boa no Sargento, enfim.
Tive essa coisa também de tocar o naipe boêmio também, né? Que foi uma criação minha, né? Eu gosto muito de agregar as pessoas, isso é uma coisa que vem da minha família, assim, né? Família grande, enfim, já teve Natal na minha casa lá em Nova Iguaçu, que eu sou de Nova Iguaçu, moro no Rio, mas minha formação é toda em Nova Iguaçu. E já teve Natal de ter 50 pessoas na minha casa, não era uma casa grande. É bom especificar isso. Não era uma casa grande, que você fala assim, nossa, então ele morava na mansão em Nova Iguaçu. Não, morava na casa humilde. Minha casa nem tinha laje, mano. Então, era humilde mesmo. Tinha 50 pessoas na minha casa no Natal, contando parente agregado. Então, eu sempre gostei dessa coisa de estar junto e de liderar grupos, né, no sentido de agregar, né. Então, o naipe boêmio foi isso, né. Porque quando eu entrei no bloco, os naipes eram muito separados, assim, né. Então, o pessoal do repique só saía com o pessoal do repique, o pessoal do tamborim só saía com o pessoal do tamborim, o pessoal da caixa, um ou outro que se falava. Então, não tinha uma... E eu falei, pô, por que não criar um naipe onde fica todo mundo junto, né? Sai pra beber. Sai pra beber todo mundo junto. E aí, essa coisa de criar o nome, eu lembro até que eu falei com algumas pessoas que a gente já estava saindo pra beber, e aí eu lembro que uma delas falou assim, não, vamos botar o nome de Bloco Boêmio. Eu falei, não, Bloco Boêmio não, cara, bloco já tem, bloco é o Bloco do Sargento Pimenta. A gente faz parte do bloco. Então é uma questão de né, aquela coisa matemática, né? Quem contém o quê, né? Na coisa dos conjuntos, né? Então não, a gente é um naipe. Coisa de sagitariano, né? Coisa de sagitariano. Eu sei, essa eu não entendo esse É. negócio de signo, mas deve ser. Você tá falando, eu A acredito. Dabu, quando nos né? conhecemos lá, né, Dabu? E, enfim, tempos que... Você é Sagitário? Sou Sagitário. E você? Também. Mas A gente... estou começando a temer dessa a gente mesa. a gente chegou ao ponto de participar de uma Copa de blocos. Copo de né? bloco. Isso. Eu sou escorpiano. É melhor me Você? retirar da mesa, né? Você. Eu sou Capricórnio, né? A única pessoa que tem um raciocínio lógico nessa claro. mesa. Óbvio. Claro. Bom, a gente colocando, né, mais ou menos como que a gente se conheceu, e é curioso porque são situações em que não há exatamente uma ligação direta com literatura, né, assim, até porque o nosso estudo de palhaçaria foi muito na base do improviso, né, a metodologia dos aristoclauntas é muito nesse lugar de aristoclauntas. Era o nome? Que maneiro. E a gente também tem, claro, tem uma literatura do palhaço, né? Tem literatura musical também, mas não foi isso que nos ligou e hoje estamos aqui para falar um pouquinho de literatura. Como que a literatura surge na vida de vocês? Talvez seja uma pergunta que vai remeter à alfabetização, mas assim, talvez uma literatura um pouco mais engajada assim para vocês. Como surge? Vou começar... Para mim, é assim, eu não tenho aquela... Porque todo mundo que... Né, as pessoas que escrevem, né? Tem todo mundo assim, ai, não, desde pequena, que eu sou amante dos livros e tal. Enfim, eu não tenho essa história tão pungente com um livro. E eu comecei a escrever assim, eu já tinha bem mais de 30 anos. E aí, de repente, eu pensei na minha vida, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa que eu goste. A vida não é só trabalhar e cuidar de filho, e cuidar de casa. Falei assim, o que eu vou fazer? Vou escrever, sempre gostei muito de ler. Então, eu acho que é uma consequência meio, né, de quem lê, escrever, não é? Ou não? Eu acho que as coisas estão ligadas, né? Inclusive, antes de eu falar sobre quando eu chego à literatura, você tocou num ponto que eu já topei, inclusive com colegas de letras e tal, que falavam que não gostavam de ler, né, cara? Eu estava na faculdade de letras, eu nunca entendia isso, mas enfim. E tinha gente que falava que não ia ler fulano ou ciclano para não, como é que se diz, não influenciar a sua literatura, como se isso fosse possível, né? Mas a literatura, para mim, acho que vem do colégio mesmo, assim. Minha casa era uma casa de poucos livros, mas apesar de ser uma casa de poucos livros, tem uma coisa que eu lembro, assim, do meu pai, que embora meu pai não fosse letrado, meu pai também não tem faculdade, tal, não sei o quê, mas ele gostava de ler, né? Ele levava o livro para a cama, né? Eu acho que essa foi uma imagem que ficou na minha cabeça, assim. E essa coisa da literatura dada no colégio, aquelas coisas
lá, um Girassol na Janela, coleção Vagalume. E aí, quando eu estava um pouco mais velho, como eu comecei a procurar livros, assim, eu lembro de pelo menos 3 assim que me influenciaram bastante, assim. Um foi quando eu li o Alienista, Machado de Assis, foi meu primeiro contato assim com Machado. O outro foi lendo Álvares de Azevedo, também aquela coisa do mal do século, né? Aquela coisa do byronismo. E o outro foi Flores do Mal, do Baudelaire, que era uma ediçãozinha que na verdade nem era uma edição completa, era uma edição que se chamava Algumas Flores das Flores do Mal, tradução do Ivan Junqueira. Eu lembro até assim. Nossa, mas isso é muito chique. E eu lembro de ficar impressionado com isso, assim, era uma coisa que... Na verdade, a minha curiosidade não é sobre o aspecto da leitura, entendeu? Minha curiosidade é com o aspecto da escrita, porque eu sei que você é sim. jornalista, e sei que você é escritor, e sei que vocês juntos já escreveram, fizeram parte de uma antologia. Então, a minha pergunta, minha curiosidade é, o que é escrever? O porquê de escrever? Porque muita gente lê, mas muito pouca gente escreve. E pior, mantém o hábito da escrita, que a escrita é um hábito, né? Um exercício. Sim. Então, a minha pergunta para vocês dois é, por que escrever? Por que você escreve? Né, o que te motiva a escrever? Essa é a pergunta para os dois. Não, a primeira vez que eu escrevi também foi colégio, concurso de poesia, sei lá, eu devia ter 13, 14 anos. Eu não lembro do poema, mas eu lembro do título. Se chamava Como Seria Bom Voar. Esse era o título do poema. Bem bobinho, bem, né, garotinho de 13, 14 anos. E eu lembro que a partir dali, aquilo me tocou, mas teve um ano que foi um divisor de águas assim para mim. Foi um ano que eu comecei a sair de Nova Iguaçu, né? Porque minha vida era muito em Nova Iguaçu, embora eu viajasse, tenha parentes fora né? Enfim, né? Viajava para ver parentes, sei que, mas a minha vida era em Nova Iguaçu, estudava em Nova Iguaçu, tinha amigos em Nova Iguaçu, pelada, colégio, não sei o quê. E no ano de 96 eu passo a fazer, 95 para 96, eu passo a fazer um estágio na COP, porque eu estava fazendo técnica eletrônica. E aí eu andava na mochila e eu pegava ônibus e ficava às vezes, sei lá, 3 horas de ônibus, né? Pegando, fazendo baldeação. Então eu tinha um caderninho e eu comecei a escrever poesia. E eu cheguei, tipo, em, sei lá, 6 meses, eu cheguei, sei lá, a fazer mais de 50 poemas no caderninho. Muita coisa ruim, né? Lógico, depois que você olha. Mas era uma maneira de eu dar vazão a essa coisa de ver um mundo novo, na verdade. Eu estava vendo o mundo novo, eu estava tendo contato com pessoas novas, pessoas da UFRJ, ou seja, de uma universidade pública, uma das maiores, a maior do Brasil em estrutura, né, uma das maiores em termos de pesquisa, e fazendo as coisas, e fazendo pré-vestibular, e fazendo... Tinha uma época que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então eu escrevia. Então eu escrevia poesia e tal. E aí eu lembro que meu primeiro poema publicado em livro, pela Líteres Editora, né, a antologia que você via, que eu vi o chamado na internet, isso aqui, 1999, chama Eu, a Gata e o Gato. E eu fiz esse poema por causa de uma menina que eu nunca nem conheci. Era um amor platônico de intervalo quando eu fazia eletrônica. Uma menina que fazia enfermagem, e eu ficava olhando para ela e tal. E aí eu escrevi um poema chamado Eu, a Gata e o Gato. E isso foi em 99. Aí para prosa, né? Tem muita gente, inclusive, que tem alguns escritores que começam na poesia para depois passar para prosa, né? Então eu nem me considero tão poeta assim, mas assim, depois foi quando eu entrei para a faculdade. Eu entrei para a faculdade de letras. Eu já escrevi umas crônicas, já escrevi algumas coisas meio diário, mas na faculdade de letras eu comecei a estudar conto, ler mais contos. Eu falei, cara, é isso que eu quero escrever, né? Então, por enquanto, eu ainda não tenho vontade de ir para o romance, não. Por enquanto, a minha questão é conto mesmo. Mas se você escolheu letras, se você escolheu jornalismo, é porque teve alguma coisa mais dentro da questão da literatura, das palavras que pegou, né? Ficção, eu comecei a escrever muito tarde, assim, muito depois de eu ter saído da faculdade, inclusive, eu já trabalhava, enfim, em serviço público, e eu comecei a escrever ficção, comecei com conto. Bem mais tarde, mas eu gostava mesmo era da parada do jornalismo, de contar os fatos reais que aconteciam, o que acontecia. Eu não era muito dessa onda da ficção, não. A ficção na minha vida apareceu assim, numa de... Assim,
sempre me falaram, ela escreve bem, ela escreve direitinho, né? E aí eu falei assim, então, quem sabe, né? Talvez seja Nunca escreveu crônica? crônica, Muito jornalista vai pra crônica. Não. Nunca me atrevi, acho muito difícil escrever crônica. Interessante. Porque eu viajo, eu não consigo, apesar de eu ter escolhido jornalismo e assim, por conta de desejar me ater aos fatos, eu nunca consigo me ater totalmente aos fatos. Você já escreveu crônica? Por isso que eu vou para ficção, fui para ficção. Crônica, eu acho que primeiro, assim, eu acho que a beleza da crônica, que eu acho que a crônica é um estilo muito carioca. Né? Ele nasce basicamente no Rio e se desenvolve no Rio, apesar de ter gente de outros estados, né? Tipo Fernando Sabino, Mineiro, tem mineiros Clarice grandes Lispector, que embora tenha havido, né, o Drummond, o Rubem Braga, enfim. Era uma galera, mas eu gosto de ler crônica, eu gosto de escrever crônica, assim. Embora eu não venha praticando muito. Assim. Uma das últimas que eu escrevi foi por encomenda, foi na época da pandemia, onde eu faço um paralelo ao que estava acontecendo com a gente na pandemia, com a revolta da vacina. Né? Eu escrevi para um site de crônica chamado Rubem, dezembro de 2020. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque a gente se conheceu através da música. Sim. Você pensa em escrever coisas ligadas à música? Você já escreveu? Então, eu participei uma vez de uma composição dentro de música que eu nem lembro mais. Enfim, com um camarada, amigo do meu primo, enfim. E teve uma vez que eu tava num boteco e tava meio chateado com a minha separação e tal, não sei o quê. Aí eu peguei no guardanapo e escrevi um refrão de samba que eu nunca desenvolvi. Isso deve ter uns 15 anos, sei lá, por aí. Penso nisso, mas eu acho muito difícil, assim, engraçado, né? Tem gente que acha difícil escrever conto, eu acho difícil escrever letra de música. Eu também acho, sabia? Acho dificílimo. Tá aí. Eu tenho uma coisa para contar Por favor. que eu já fiz. Agora é o momento. Eu compus um samba. Enredo. Não, um samba para bloco. Desculpa para beber. Caramba. Já ouviu falar desse bloco? Não. Saía em Botafogo. Caramba. Desculpa para beber. Que maneiro. Eu, um cara que eu namorava na época e um amigo. Quer dizer, na época eu acho que a gente fez, já não namorava mais, mas enfim. E aí a gente ganhou o Caramba. samba do bloco por um voto. E é muito engraçado isso, ganhar por um voto, porque todos os amigos que se encontravam falaram assim, olha só, eu votei em você. Foi o meu voto que te deu a vitória. Que delícia. E aí é um barato, porque aí o bloco desfilou, a gente Cara, que deu emoção. o samba da gente, a gente canta. Nossa, deve ser muito emocionante. Que tiração mesmo. de onda. emocionante. Não é? Tiração Muito de onda. Muita onda. Muito maneiro. Cara, isso é muito emocionante. Muito maneiro. Foi uma experiência muito bacana. Isso Eu realmente. tô tentando lembrar. Eu Bom, costumo dizer para os a qualquer escritores momento que, você por exemplo, lembrar, assim, o escritor faz que só escreve livro, que nunca escreveu, por exemplo, peça de teatro, ou nunca escreveu para filme ou para novela, que ele só escreve livro. Você já escreveu alguma vez para cinema ou para teatro, alguma coisa assim? Não, eu tenho também uma coisa que tá no horizonte, vamos dizer assim, inclusive até do Amoridades mesmo, tá no horizonte transformar pelo menos os 2 contos que eu tenho aqui em curta, assim. Mas você já viu alguém atuando o teu personagem? Não. Então, quando isso acontece, é um pesadão, assim, para você que é escritor. Que não é aquilo que você Não, construiu, não, né? não é só, não é do ruim, não. É tipo assim, por exemplo, depende, se você é um escritor profissional, tá acostumado, é muita onda, é muito legal, porque é tipo assim, aquilo aí não é mais você, não é mais teu, e te criou vida, tá andando, tá a perninha, tá respirando, tá ali na tua frente, é linda, transformador, é uma coisa de embasbacar, tipo assim, eu já vi muito escritor chorar, eu já vi muito escritor, é engraçado porque quando eu vou no teatro, é estreia normalmente, quando eu vou na estreia, eu fico olhando não fico olhando pro palco, eu fico olhando pra plateia, porque não sabe, eu fico, Localizar, né? localizar o escritor. E é muito fácil localizar o escritor. O escritor normalmente está no fundo, sentado, balbuciando as palavras do texto. Toda, porque ele sabe de cor. Batata. Ele fica assim. balbuciando a palavra, porque ele sabe o texto inteiro, Sim. entendeu?
E nervosíssimo, né? Nervosíssimo. É típico, é quase um cacoete, entendeu? E é muito engraçado, porque é muito emocionante, cara. É muito emocionante. Porque quase sempre o personagem não sai do jeito que você imaginou. É quase sempre batata que não sai do jeito que você imaginou. Mas também quase sempre sai melhor. Entendeu? Sai melhor, porque tem um produto do ator que colocou o trabalho, o diretor que se empenhou, do figurinista, enfim, uma série de um trabalho de equipe. É difícil para um escritor que passou a vida toda pensando sozinho, que aquilo ali vai ser dominado por um projeto de mais 30 pessoas que vão trabalhar em cima, e não vai ser mais dele. Mas é uma experiência incrível. Eu recomendo a todo escritor passar essa experiência. É uma onda, cara. Até falar uma coisa, uma vez que você falou essa coisa, né, do escritor e tal, eu lembro que uma vez eu vi uma palestra do Rufato, e ele falou que ele foi chamado para fazer parte da equipe de roteirista que ia adaptar um livro dele para o cinema. Ele falou, de jeito nenhum. Mas mesmo pagando bem, ele falou, cara, não quero. O livro é uma coisa, o filme é outra, eu não quero me meter, é outra criação. E tem muita gente que, assim, tem muito autor que tem muita vaidade que quer estar lá, né? Quer fazer o roteiro. Eu acho isso sofrimento, quer não sei o quê. Mas tem autor que tem essa coisa igual do Rufato, que eu acho até o mais... E fala... E eu estou fazendo uma disciplina agora de literatura e cinema, onde a gente pega, tipo, adaptações, né? De livros nacionais para o cinema. Pegando vários, um corpus bem grande. São 11 longas e 11 curtas. E uma das coisas que a gente tem estudado lá é isso, assim, tipo, de que são suportes diferentes e de que a gente não precisa e não tem que ver o livro no filme ou o filme no livro. Você tem que fluir como coisas diferentes, realmente. Exato. Então tem essa questão. E, cara, você é um dos fundadores da Confraria dos Trouxas, certo? Certo? Sim. E o que é a Confraria dos Trouxas? O Trouxas em literatura já me remete a Harry Potter, o que talvez seja uma ingenuidade minha, uma ignorância minha. Tem a ver? Então, era engraçado que muita gente caía no nosso blog que era fã do Harry Potter, né? E a gente tinha nada a ver com Harry Potter. Como é que surge a Confraria dos Trouxas? E o que é, por favor, também? Eu entro no Twitter em setembro de 2009, né? E aí, eu no início eu não via muito sentido, né? O que eu vou fazer no Twitter? Que tinha muito aquela coisa do microblog, era um microblog, era coisa de você, hoje acordei, escovei o dente e olhei para o céu. Tinha muita gente que usava, falava, cara, não é isso que eu quero aqui no Twitter. Então, uma das coisas que eu comecei a procurar foi movimentos de literatura no Twitter, ali em 2009. E aí, a gente começa um movimento, e aí tinha um cara que criou um perfil, que depois eu passei a ser co-administrador desse perfil, que se chamava Curta Conto. Muita gente, inclusive, achava que eu que tinha criado isso, mas não fui eu. Mas eu passei a administrar o perfil junto, porque como eu usava muito a hashtag, e eu passei a ser muito retweetado antes de existir o botão de retweet. Você, para retweetar alguém, você tinha que botar RT. Você tinha que copiar e escrever RT 2 pontos antes. Ou só o RT antes, em maiúsculo, alguma coisa. Tipo, aquela quando eu cheguei no Twitter, tudo ali era mata, era mais ou menos isso. Não tinha botão de Twitter, não tinha nada disso. De retweet, não tinha nada disso. Você copiava, você RT, copiava e botava. E se você não quisesse botar RT, tu só plagiava mesmo. Era isso. E aí a gente usava, eu usava muito a Curta Conta, e ele falou, cara, os teus textos são um dos mais visualizados na hashtag. Você não quer administrar o perfil comigo? Não quero. E a partir daí outras pessoas foram se juntando, até que a gente começou a criar um grupo. E aí a gente foi pro MSN, fez uma reunião, deu uma enxugada. No final das contas ficou um negócio muito bacana, que a gente criou um blog mesmo, né? E foi pro blog, onde nós tínhamos 3 autores homens, 3 autoras mulheres, de vários lugares, a primeira formação. E a gente dividia em pares, e todo mundo tinha um dia e um horário para publicar. E a gente tinha que falar sobre algum tema que era relacionado ao amor. Aí, por que o nome Confraria dos Trouxas? Porque a gente ficou naquela, qual vai ser o nome? Aí, em algum momento, não sei se fui eu ou alguma outra pessoa falou assim, a gente vai falar de amor, né? O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Alguém botou essa coisinha do batatinha quando nasce, tinha essa parada lá. Aí eu falei, cara, aí, tá aí. Eu falei, trouxa, não sei o que. Eu falei, então o que acha? Aí eu que até que batizei na época. O que acha de Confraria dos Trouxas? Então beleza. E aí nós éramos 6 no início, e isso se manteve durante muitos anos. A gente estreia em 8 de março
era uma segunda-feira, em 8 de março de 2010. E eu fiquei no Confraria dos Trouxas até setembro de 2015. Eu saio do Confraria dos Trouxas para participar mais do Clube da Leitura, fechar um ciclo, né? E é engraçado que hoje, assim, tinha muita gente boa na Confraria dos Trouxas, mas tem uma escritora que é de Curitiba que hoje está arrebentando aí, veio para a Bienal e tudo. E era minha colega de blog e tal, não sei o que é a Ana Sui. Ana Sui, só que ela nem era da primeira. Ela não foi da. É porque logo depois uma pessoa saiu e ela entrou. Tinha, sei lá, 2, 3 meses depois. E aí ela entrou logo no início mesmo. Ela entra no início, mas ela não foi da equipe de fundadores. Ela não era dos 6 fundadores ali, né? E ela, hoje está fazendo um sucesso, não sei quantos mil seguidores, está vendendo igual água aí. Mas é engraçado, outro dia eu troquei isso, até falei rapidamente com ela, falei, pô, essa gente era do mesmo blog, né? E ela voou também, porque ela é professora lá de psicanálise. Mas era isso, o Confraria dos Trouxas, e ele me deu essa coisa, porque como a gente escrevia toda semana, sim. então ele me deu essa coisa do hábito. E a gente tinha um horário, e a gente tinha um público. Então você tinha uma obrigação com o público. Que é aquilo que a gente falou em outro episódio, de tipo, não tem como ter essa de, me falta inspiração. Não, é ofício. Às vezes, assim, uma vez ou outra você escrevia um conto parecido, uma coisa parecida, uma coisa não tão muito boa, mas você tinha que escrever. Você tinha que escrever, e aí essa coisa da escrita teve, não sei se foi no segundo ano, que a gente já meio sentiu que aquele formato estava meio desgastado, a gente foi para um formato que durou, que era de letra de música, então a gente escrevia como mote tendo letra de música, e depois a gente botou mais uma coisa que era cinema. Então a gente tinha, ao longo de, sei lá, cada 6 semanas a gente tinha, sei lá, 4 músicas nacionais, uma internacional e um cinema. É engraçado É engraçado você falar da confraria, porque eu falei isso outro episódio, que existe pouco disso. Eu realmente te parabenizo pela iniciativa, que assim, pelo tamanho que é o Brasil e a quantidade de grupos de escrita, é ridículo, não tem praticamente nada, entendeu? Porque quando você vai por exemplo, a Inglaterra, que é uma ilha muito pequenininha, a cada esquina você tem 10 confrarias de escrita, porque eles se reúnem exatamente para fazer isso que você fez com o teu grupo. Se reúnem regularmente para fazer trabalho de escrita exercício. Porque eu posso praticamente ter certeza que você teve sei lá, quantos anos? 5 anos, 6 anos? De 2010 a 2015 que eu fiquei. Extremamente produtivos. Sim. Extremamente produtivos. Porque todos os grupos que eu tive à frente na Inglaterra, que tinham essa mesma intenção, todo mundo que participou fala assim, foram os anos mais produtivos de escrita da minha vida. Eu nunca produzi tanto. Por simples fato que tinha uma hora, tinha um local, tinha um compromisso, tinha uma técnica e tinha uma, tipo assim, vamos fazer o compromisso de fazer. Então, e quando acabou, tipo, alguém saiu, ou, enfim, o grupo acabou, as pessoas falavam assim, cara, minha vida ficou caos. Eu não escrevo mais, eu não tenho mais a disciplina. Não, sério, as pessoas falavam assim, pelo amor de Deus, reativa o grupo. Aí eu falava assim, eu não posso reativar o grupo porque eu estou em outro grupo, estou fazendo outra coisa. Ou estou com um projeto de cinema, ou estou com um projeto de teatro, como aconteceu com você. Você estava com outro projeto e tal, não sei o quê. Tinha outro projeto. Mas as pessoas ficam querendo que você estabeleça a hora, o grupo e os exercícios, para que elas voltem a ter aquela sistemática, porque é muito complicado para o escritor. Eu acho que as oficinas de escrita tem essa função, esse papel. Exatamente, tem essa função. E você sabe que com a pandemia, eu acho que surgiu muito grupo de escrita. Surgiu. Muito. Surgiu também. E muita gente escrevendo. Muita gente. Você tem razão nisso. Surgiu. E outra coisa, eu fiquei impressionada, que eu também não tinha essa dimensão, que as pessoas realmente parece que entenderam que elas estão precisando adquirir conhecimento. Estão buscando universidade, cursos, técnica, apoio, conselho, monitoramento. Elas estão tendo esse movimento de, não, eu quero entender, eu quero ter compreensão, eu não quero ficar isolado, eu quero, sabe? Isso é bem legal, eu realmente também percebi isso. Que é muito saudável, né, cara? É muito bom. Agora, a escrita tem uma coisa muito doida, né? Porque, assim,
meu caso, eu escrevo porque eu quero escrever, ninguém me obriga a escrever. Mas, ao mesmo tempo... Eu sei que o pessoal da Casa 11 te obriga a escrever. Casa 11. Casa 11! Casa 11! Casa 11! Não, e assim, mesmo você desejando escrever, ainda assim, essa necessidade do grupo, de uma motivação externa, né? Assim, ainda é todo mundo... Porque todo mundo que escreve, as pessoas com quem eu converso... Gente, é muito difícil escrever. Muito. E é muito difícil você enfrentar essa dificuldade, você ali sozinho, né? Sim. Apesar de ser uma coisa que se deseja, não é? Você não acha, assim, essa necessidade do grupo, e por ser uma atividade muito solitária, ela requer essa coletividade para ir te dando... E essa obrigatoriedade de você... Eu também tive um blog em 2000 e... sei lá para trás, que se chamava Banga, de umas pessoas que eu conheci pela internet. O nome do blog era Banga. E a gente também, cada dia, a pessoa, cada um tinha... Éramos 7... Cada um ficar com um dia da semana. O meu dia era segunda-feira, o nome da minha coluna era Eu Odeio Segunda-feira. Então, assim, eu tinha que escrever. O nosso só éramos 6, porque no 7º dia, Deus descansou. Deus descansava. O blog tinha que descansar também. Era só de segunda a sábado. Que delícia. E aí, mas assim, é uma coisa muito doida isso, porque você deseja escrever, mas você não consegue escrever, e aí a dificuldade de enfrentar aquela dificuldade, isso é muito doido. Eu ainda não conseguia... Mas, fechar essa equação aí, não. Boa parte do que eu produzi no Confraria tá aqui. Vamos falar disso aí. Vamos falar um pouco de Amoridades. Li Amoridades e já tenho uma pergunta para começar e depois... que é o seguinte. Diga lá. Muito dos contos que tem no Amoridades, este livro que está pela Rubra, não é isso? De 2017? Isso, lançado... muitos dos contos aqui tem uma linguagem, por exemplo, que anula a letra maiúscula. Isso me deixou tão curioso. Eu queria perguntar por quê e se isso é uma estética já conhecida, difundida, eu que desconheço. O blog, na época que a gente lançou o blog, tinha um escritor que estava começando a ficar muito pop no Brasil, continua muito famoso até hoje, mas ele estava iniciando a caminhada dele de fãs aqui. Se chama Walter Hugo Mãe. E o Walter Hugo Mãe lançou uma trilogia toda em minúscula, né? Toda escrita em minúscula. E eu achava, assim, na época, quando eu comecei a escrever, que isso era uma sei lá, que isso era uma maneira de trazer mais o leitor para você, porque quebrava uma convenção, uma norma, né? Então você lia aquela coisa de... Mas depois passou a não ser só isso, tanto que você vê que não são todos os contos, né? E nem todos os contos também têm a mesma... Então, assim, o Amoridades... Não é o estilo que você se prende. O Amoridades, ele tem uma coisa que talvez eu não vá repetir, né? Mas o Amoridades está aí para isso, que eu fiz muitas brincadeiras estilísticas, inclusive, no livro, né? De brincar com o formato, inclusive com o formato da página, né? De brinca, tem uma hora que eu boto que, sei lá, acho que a pedra vai rolar e aí a letra vai caindo, enfim. Mas que hoje tem a ver bastante com poesia também. Tinha essa coisa da minha formação. Tinha algumas pessoas que falavam que em alguns contos meus era prosa poética, enfim. Pode ser, não sei. Mas o minúsculo, ele estava nisso, assim. E tem um conto também, que é o conto que abre o livro, onde eu faço diálogo só com a marcação da entonação do personagem. Você não tem aspas, você não tem travessão, você não tem... E eu só uso 2 tipos de pontuação gráfica, a vírgula e o ponto. Só. Não uso mais nenhum outro tipo. Não uso 2 pontos, não uso aspas, não uso... Isso também era parte de um exercício. E eu passava para as pessoas, eu falava assim, leu, conseguiu entender? Tal, consegui. Então eu consegui comunicar. O que eu queria, né? É engraçado. Eu de vez em quando eu encontro esse tipo de proposta, tipo... de estética, talvez. De estética, de arte, tipo arte moderna, tá ligado? E é que eu não consigo me identificar, entendeu? Porque eu acho que distrai do texto.
entende? Eu sou muito classicona nisso. Mas posso te falar? Eu acho que isso é muito também estilo de quem lê. Porque... Como assim quem lê? De quem lê, por exemplo. Você tá reconhecendo que você é mais classicona, que isso te distrai um pouco. Mas, por exemplo, eu penso que, enquanto ele falava, eu achei, inclusive, que ele ia por esse caminho da motivação, mas ele foi mais pelo caminho de, tipo, experimentar um estilo e traz mais para perto por outros motivos. Mas eu achei, por exemplo, que faz com que a leitura seja mais rápida. Porque é como se o ponto não cumprisse a função necessariamente de pausa. A maiúscula reforça a função de pausa que o ponto tem. Eu não vi todos os textos. Não vi. Pode ser que algumas coisas funcionem pró-narrativa. Então, eu não posso avaliar uma coisa que eu não vi. Tá sendo leviana aqui. Tá falando do recurso. Eu tô falando. Mas, assim, no geral, coisas muito cheias de coisas assim, visuais, me atrapalha a concentração, a concentração no conteúdo. Mesma coisa, assim, mudando um pouquinho de assunto. Mesma coisa quando você tem uma peça de teatro que tem vídeo, entendeu? Ou mulher pelada. Eu, na hora, começo a olhar pro peito. E esqueço que a mulher pelada tá falando. Sem brincadeira. Eu olho e falo assim, peito caído, peito em pé, peito vesgo. E não começo, e esqueço o texto. Então, eu odeio peça que me tira a distração do texto, porque eu sei, isso é provado tecnicamente, que na hora que você põe uma mulher pelada, que não tem razão de estar pelada. Lógico, porque ela pode ter razão e ela tem que estar muita razão de estar pelada ali. Que ela não tem a razão propósito para estar pelada, na hora que você põe a mulher, ou o homem pelado, ou o homem, muita razão de estar pelada ali, o texto é ruim. Você fez isso, você fala, olha o texto ruim aqui, eu vou tirar meu sutiã. Entendeu? Não, mas isso é clássico. Todo mundo que faz dramaturgia sabe. Entendeu? O texto começou a ficar ruim, abaixa as calcinhas. Entendeu? Então, é o tipo da coisa que é tipo assim, me atrapalha mesmo, entendeu? Vídeo, entendeu? Vídeo também é uma coisa que me atrapalha. Então, eu gosto de coisa que não me atrapalhe no texto. Eu gosto do meu texto. Me deixa com o meu texto. São 33 contos, né? São 33 contos, são narrativas breves, curtas. Por isso que eu tô falando o seguinte, assim, o que eu fiz em Amoridades, eu não tenho a intenção de repetir. Sim, não entendi. Porque não é bom, eu considero bom. Mas é tipo um experimento. experimento. Já passou. Entendi. Eu já tô numa outra fase da minha Experimentação. escrita. Também entendo. Eu já tô numa outra fase da minha escrita. Isso foi uma fase que eu gostei, que eu curti muito. Tanto que você publica que eu gosto. Mas assim, entendo. Agora vamos falar do que realmente importa, da fase erótica. Isso é que importa. Calma, já vamos pra lá. Você tá demorando muito pra ir pra parte que importa. Calma, não, você demorou pra caramba. Você tá criando caso, Cris. Não, você que tá demorando. Você tá demorando demais. Mas calma aí. Bora Amoridades é um neologismo. Ou existe esse termo? É um neologismo. Neologismo. Fala um pouco do conto erótico. Do que te leva pra criar esse livro. Por que Amoridades, como foi o processo, e aí sim ligar também, fazer uma ligação com o curso de conto erótico, que claro que a gente tem que falar. Quando abre as inscrições? Então, cara, como eu falei, o blog tinha essa pegada, né, essa proposta de falar sobre temas de amor, né, de vários tipos, infidelidade, adultério, o blog, amor romântico, o blog Confraria dos Trouxas. É verdade. E a gente produzia em torno. Teve uma época que a gente estava fazendo planilha, eu era da produção, junto com outras pessoas, a Ana também me ajudou muito, o Cláudio, enfim. E a gente tinha uma planilhazinha, a Karina, a gente tinha uma planilhazinha onde a gente botava, tipo, o calendário do ano, cara, assim. Então a gente produzia em torno de 34 a 36 textos por ano. É bom, Todos os 6, cada um produzia isso. Com essa organização. E aí eu tinha, sei lá, para mais de 100 contos. Só que é o seguinte, eu não queria fazer uma antologia, embora pareça, não sei o que. Então eu fiz uma curadoria dos textos, né? Depois eu tive a ideia de separar por tema. Então eu fiz os varais. Os varais, a ideia vem do Twitter. Todo varal é aberto com texto que eu postei no Twitter. Ah, legal. Todos eles. Aquele no meio do caminho tinha um amor e mais à frente a dor de perdê-lo, que abre o primeiro. Era do Twitter. Thread é varal? Thread é varal ou não? Não sei se é varal, mas eu tive essa ideia, né? Tipo, do varal, onde o passarinho do Twitter pousava, ou então onde você coloca o cordel, enfim. Eu tinha essa ideia. André, você tá muito diferente nessa foto. É ilegal você postar uma foto diferente. Olha só.
2017, né, Não meu amigo? pode. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, sem de querer te óculos interromper, mas é porque escuros. você tocou nesse assunto. E aí, por ignorância minha, qual a diferença de uma antologia para uma coletânea, por exemplo, e Então, aí você cara, fala curadoria? Às vezes, porque assim, a antologia tem vários tipos. Ela pode ser uma antologia coletiva, onde você vai escrever sobre um tema. Então, sei lá, vamos falar sobre bar. Então, cada um vai escrever um conto sobre bar. Vamos falar sobre Natal. Então, uma antologia de Natal. Cada um vai escrever sobre um conto sobre Natal. Quando vai ser o pessoal, e tem muita essa coisa, a antologia do Carlos Drummond de Andrade. A pessoa, de repente, pega uma série de poemas que, às vezes, não dialogam entre si, mas tem a mesma autoria. Antologia então, ou coletânea? Não, uma antologia Antologia, dele. sim. Aí é autoral dele. Aí, enfim, eu não queria fazer uma antologia, mas eu falo que esse livro, ele não é um livro que eu uso esse termo. Nem sei se é um termo que a academia, enfim, mas eu chamo de livro orgânico. O que é o livro orgânico? É um livro que eu vou começar a escrever agora. Eu já tenho o tema na cabeça, o fio narrador, que vai dar unidade aos contos. O que pode ser esse fio narrador? Qualquer coisa, pode ser a rua. Pode ser a paixão por um time de futebol. Algo em comum. Pode ser, e aí você vai colocar ali. No caso aí, por que amor e idade? Conta disso. Porque como eram contos que falavam sobre amor, desamor, desilusão amorosa, aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar de título? Falei, cara, eu falo sobre amor e é lógico, eu não cubro todas as idades. Teve alguém que escreveu essa resenha, falando que faltou falar do livro mais do amor na maturidade, realmente. Mas o idade também tem uma brincadeira com isso, né? Porque começa com um namorinho de duas crianças. Sim. Depois tem um conto que é uma adolescente, cristã, não sei o que e tal, né? E aí depois vai passando e depois acaba ficando na idade, que era a idade que eu estava mais vivendo mesmo ali, entre 30 e 40 anos na época, né? Então, esse conto da menina cristã é bem impactante, assim, inclusive. Eu gostei muito do livro, mas esse foi um conto que me chamou muita atenção, assim, essa coisa de estar tendo culto lá enquanto ela escapava. Mas desculpa, você estava falando de interromper. Então, saquei qual é. Saquei qual é. Deixa eu dar um exemplozinho aqui também. Saquei. Deixa eu dar um exemplozinho saquei. aqui. Eu achei que eu achei que era muito mais concreto do que é. Tá bem... Aquela coisa que eu tava falando de escrever. Leve, sabe? Escrever em cima de música, né? Vou ler só um trechinho aqui. Por favor. E aí vamos ver se vocês conseguem. Por favor, sim, fica à vontade. Não, por favor, só um trechinho, pelo amor de Deus. Deus. Eu achei que atrapalhava mais, entendeu? Não atrapalha, não. Esse conto aqui é engraçado, que na época que eu lanço o livro, essa coisa de autor, né? Você escreve e tal. Eu lancei o livro, aí as pessoas vinham falar, eu li seu livro. Eu não ficava perguntando quem leu, mas a pessoa que vinha falar comigo, às vezes lá no MSN, no Messenger do Facebook, você fala, pô, tem condições de você falar quais foram os 3 contos que você mais gostou? Aí a pessoa falava, você... E esse que eu vou ler aqui, ele estava sempre no top 3, assim. Então, acho que é como se fosse, sei lá, música de trabalho, vamos dizer assim. Vesti minha melhor roupa para o amor. Perfumei-me com as melhores rimas. Ajeitei o cabelo todo prosa e fiz o sinal da cruz, pensando na eternidade que pode ser nós dois. Antes de cruzar a porta, despi-me de meus medos. Joguei fora desilusões de outras relações errantes que trazia no fundo dos bolsos. Tomei 2 goles de inocência e não esqueci de lembrar que as outras, agora, são apenas as outras. Nossos olhares, você demonstrou um brilho que não se traduziu em palavras. Talvez nessa loucura não quisesse dizer que me queria, ou mesmo cogitar que poderíamos dar certo. Fomos também sorrisos, e o seu me enfeitiçou. Drummond tem razão em tantas coisas, eu gosto mais do Quintana. As ironias da vida. Já nem sei mais de mim, porque se eu tento não ter medo, alguém faz questão de não acreditar e desengana meu amor. Com tantas pernas e bocas por aí, variados pedidos que não consigo atender ou entender, meus olhos ficam sem perguntar nada, abismados, pois como disse antes, Drummond, aquele filho da puta itabirano, sempre teve razão. São muitas coisas findas, algumas mais que lindas. Às vezes me pego pensando em você, às vezes me pego chorando por isso. Será que mais uma vez não vou amar ninguém? A culpa não é sua, quiçá minha. Vivo fingindo, tentando enganar meu coração que cansou de ser enganado. Nesse meio tempo vou vivendo outras vidas onde não visto roupa para amar, não sei sequer dizer que vidas são essas, nas quais estou sempre maltrapilho. Mas eu te quero, amor, mesmo sem admitir a plenos pulmões. Porque se admito, pareço fraco.
e não posso ser fraco para você que eu ainda não percebi que não me quer. Tropeço em outras bocas que não a sua, quando na verdade, seja lá o que significa esse vocábulo, verdade, quero sua boca mais que tudo. Quintana me diz para cuidar do jardim, mas cansei das borboletas. Tento me defender de você, não consigo. Nem em sonhos, muito menos acordado. Mais uma vez, no intervalo pequeno entre uma decepção e outra, sairei derrotado. Com poucos arranhões, pois assim tem sido, desde que decidi que assim seria. Machuco-me pouco, amo menos ainda. Tento dar bandeira. Você faz questão de me podar, de me dizer em alto e bom som que não vai dar samba. E o que eu mais posso acreditar? E o que eu mais posso? Acreditar ou desistir? Não sei, sinceramente não sei. Meus olhos cheios d'água, meus sonhos cheios d'água, morrer na praia ou se afogar. Lembro-me que saí de casa com a minha melhor roupa para o amor. Ainda assim você não reparou. Esse conto ele é em cima da música Evidências. Chitãozinho Chororó. Quem nunca? E Né? realmente ele é de uma desilusão mesmo que eu sofri no ano de 2012. Que interessante. Ele não parece, não, mas é romântico. É Muito. um homem romântico. É um homem Muito. romântico. Então vamos Ah, pro meu outro lado da Deus. moeda? Ah, Falar agora- da Erótico. putaria, né? Não. Como que surgiu o curso? Porque você falou, você não tem experiência de... Não, peraí, só uma coisa rápida. Você tá na pista ou você tá... Boa pergunta. É porque temos ouvintes. Só pra avisar. Tá na pista? Cara, eu acho que eu ainda tô namorando, né? Você não acha que você tá namorando? Não, é só pra avisar, porque, pô, Né, vai o que- cara é pintoso, né? Romântico, poeta. Tem que que avisar os dá aula de ouvintes. curso né? de Porque conto se eu erótico. dizer assim, Oficina de leitoras, conto as erótico. cartas Curso de para... conto cartas para o nosso escritor. Cara, como que surge? Você falou que não tem experiência de publicar contos eróticos e tal, mas Então, você vai mas tem, e aplica não, um mas curso. tem uma questão aí. Tem uma questão assim do... Essa época do Twitter, aí voltamos ao Twitter. Voltamos Voltamos ao lá Twitter. para 2010, 2011. Confraria dos Trouxas estava fazendo muito sucesso. E aí tinha uma menina que gostava de escrever umas coisas um pouquinho mais picantes no Twitter. E aí um belo dia eu era amigo dessas galera toda. Eu falei assim, pô, a gente tá querendo criar um blog, não sei o que e tal. E aí, quem chama, quem não chama. No final das contas, ficamos 4 pessoas para escrever. Eram 3 mulheres e só eu, bendito fruto, entre as 3. E aí a gente criou, e aí eu também batizei, eu sou bom... Você é bom de de título. batizar. E eu batizei o blog de 4 pecados, porque éramos 4, 3 mulheres e um homem. E a gente criou um blog chamado 4 Pecados. Elas escreviam com pseudônimo, eu não escrevia porque eu era descarado mesmo. Então, na verdade, eu e uma outra menina, a gente escrevia com os nossos nomes mesmo. E 2 usavam pseudônimo. E aí a gente escreveu durante, sei lá, um ano. E o blog fez maior sucesso, inclusive até de ter hater, de nego fazer perfil fake pra atacar a gente no Twitter. Sério? Olha. Então Bons foi, tempos. foi um aninho. Isso foi de 2011 a 2012. O blog acabou em 2012. Mas aí em 2013, uma amiga, uma grande amiga, alô Maria Raquel, não sei se você está ouvindo aí, mas enfim. Maria Raquel ela tem um projeto muito bonito chamado Terapia da Palavra. Ah, que legal. Terapia da Palavra, onde ela mistura essa coisa da psicologia com a escrita criativa para ajudar as pessoas a escreverem e a dar os primeiros passos. Ah, isso é Mas muito legal. A gente tem uma amiga Isso em é muito comum. bom. E essa amiga em comum falou assim, pô, a Maria Raquel tá querendo algum parceiro para trabalhar com ela no terapia. E ela me explicou como é que seria, mas ela falou assim, ó, eu faço assim. Mas se você tiver uma ideia nova, eu tô aí para ouvir. E eu achava muito maneiro o que ela fazia, mas eu falei assim, cara, o que você acha de a gente fazer um negócio novo? Ela, que tipo de negócio? Eu falei, pô, vamos dar um curso de conto erótico? Aí ela olhou, você tem experiência? Eu falei, eu mandei o link do blog. Falei, tem aqui alguma coisa e tal. Mas eu achava que o 4 Pecados ele era um erotismo que flertava muito com a pornografia, né? Ele era mais... O 4 Pecados. E aí, quando a gente teve a ideia, ela encampou fazer a ideia do blog, do curso, a gente dá esse curso pela internet, eu fui estudar um pouquinho mais, né? E aí, pô, eu vi que essa questão da definição de erotismo, cara, é um negócio complicadíssimo. Porque ela envolve tempo, geração, classe social, enfim, porque o que a gente pode considerar, por exemplo, erotismo hoje, sei lá, de repente no século XIX era pornografia
pesada, Caralho. putaria do caralho que a gente, né, pô, na época da revolta da vacina, uma das questões que aconteceu na época da revolta da vacina, que as pessoas não queriam que fossem vacinadas, era que o marido não queria que o braço da mulher, o cara que fosse vacinar, fosse exposto, porque isso era um assinte. Então, porra, a gente tá falando de 1904, irmão. Foi logo ali. Não era pra ver o braço da mulher. Hoje em dia, porra, a gente vai numa praia, falta ver o... Coisa. Então, assim, uma das aulas, inclusive, a gente fazia com apostila. A gente não tinha aula, a gente chama de aula síncrona, né? Atividade síncrona, que é o que a gente está fazendo agora, tá botando ao vivo. A pessoa participar e tal, assim. A gente não tinha atividade síncrona, a gente não tinha essa coisa ainda do vídeo, isso aqui, isso foi 2013. Então eram apostilas que eu desenvolvi, né, com a ajuda da Maria, da Maria Raquel, mas com coisas que eu sabia um pouquinho mais que ela na época. Então eu desenvolvi a apostila e no final da apostila tinha uma proposta de exercício. E aí as pessoas mandavam um texto pra gente, e eu e a Maria Raquel, a gente meio que fazia os ajustes nos textos, fazia as sugestões, fazia não sei o quê. Então às vezes a gente falava assim, a gente vai fazer a gente quer que vocês escrevam um texto, um exercício, mas a gente não quer que use as determinadas palavras. A gente linkava uma série de palavras. Assim, a gente não quer que use como se fosse um manual de anatomia. Então você não vai poder botar vulva, vagina, pênis, saco escrotal. É para usar pau, piroca mesmo, essas coisas. Buceta, enfim. Você sem pudor. Ou então você não vai escrever nada disso. Você vai só sugerir. Certo. Mas se for para falar, Tem que falar. não vai ser pênis. Óbvio. Você vai botar assim, então botei o meu pênis na entrada da vagina dela. Pelo amor de Deus, irmão. Isso Aí aqui não não escreve, né? Isso aqui não é um manual de anatomia. É. Então, e aí nós tivemos uma turma, foi muito legal, porque a turma era para ter 12 pessoas, aí entraram 14 na primeira turma, em 2013. A de 2014 já foi menos gente, acho que foi em torno de 9 pessoas, 8. E aí depois a gente nunca mais fez, mas a Raquel era muito boa com essa coisa de arte Bora visual, voltar, cara. vamos voltar E isso ela aí, fez ó, uma aqui, ó. arte de chamada usando Eu aquele tenho uma cara que pergunta mesmo muito da capa do importante. Barulhinho Bom, como é que era o nome dele, cara? Puta que pariu, esqueci. agora. Mas, É enfim. engraçado, você estava mencionando isso, porque todos os escritores, grande maioria que eu conheço, já passaram uma fase dizendo assim, bora escrever um conto erótico, que é meio tipo desopilar. É meio mesmo para desopilar, exercício para desopilar mesmo. Da mesma forma que os cineastas falam, bora fazer um pornô. Entendeu? Tipo assim, para ganhar dinheiro. Não aguento mais fazer filme Mas de é arte. dificílimo escrever conto erótico. Não, é dificílimo. É dificílimo. E o pornô era para ganhar dinheiro, para fazer os filmes de arte. Tem muito clichê, né, Entendeu? cara? Muito, Agora muito fácil cair no clichê, né? Com relação a writing therapy, isso é uma coisa muito grande, um movimento muito grande lá fora. No Clubhouse, eu fazia parte do movimento que fazia esse writing therapy. E eu ofereci cursos de writing therapy no Clubhouse em inglês e em português durante a pandemia. Eu mesma dei curso para o pessoal da Inglaterra. E era muito interessante, não foi de conto erótico, mas não foi de conto erótico, mas foi writing therapy, que era muito legal, que tem umas técnicas assim, maneiras, que era assim, você meio que dá você põe todo mundo online, né, todo mundo online, e a proposta é diferente, entendeu? A proposta é tipo assim, você não está escrevendo com o objetivo de chegar a algum lugar, você está escrevendo com o objetivo de desopilar, entendeu? Deixar fluir. Então, você põe música, você põe um tempo mais adequado, você põe você põe algumas coisas que são diferentes, entendeu? Então você põe uma trilha sonora instrumental, entendeu? Para todo mundo ouvir, saca? Para relaxar. É outra vibe, É entendeu? uma coisa, às vezes, você trabalha até com objetos, né? Você trabalha com objetos, com sensações, entendeu? Você Isso. passa para uma parte sinestésica, e aí as pessoas vão tirando dessa sinestesia pontos para elas relaxarem e viajarem, não é com objetivo de trabalho. Tipo assim, você tem você tem que chegar nesse ponto e esse é o trabalho a fazer. Não, é justamente para elas relaxarem e deixarem fluir emoção e sensação e tal, não sei o quê. E, cara, foi muito bom. Foi muito, muito bom. E isso acontece muito até hoje nas salas do Clubhouse, as salas de escrita do Clubhouse. É muito, muito grande, muito bom mesmo. Tem um outro movimento também, que é também europeu também, que fez bastante sucesso, e eu cheguei a estudar com uma que foi discípula de lá, que é a Ana Alencar e tal, lá na UFRJ, que era o Olipô. O Olipô, que era a Oficina de Literatura Potencial. Ah, legal. Que era dos matemáticos. E aí eles usam a literatura como jogo, né? Então vocês usam a restrição para escrever. Então, sei lá, você vai escrever um texto sem a letra E.
Então, você tem que escrever um texto sem a letra. Você, sei lá, bota uma sequência de palavras no quadro e fala, você vai escrever um conto com essa sequência de palavras. E que tem que fazer algum sentido. Então, ele pôs também uma iniciativa bem bacana. Né? Isso funciona bem. Funciona, inclusive, funciona muito bem. Para te despertar, para tirar tirar aquela Ou coisa te dá do uma medo. sequência de palavras que tem que ser incluídas, Isso, né? Sair do medo da folha em branco, né? Sair do medo da folha em branco. Às vezes é isso. Às vezes o cara fala assim, escreve um texto para mim. Aí você não sai do lugar. Sim. Agora, escreve um texto sobre, sei lá... Com limitação, A limitação. E você já... eu falei disso outro dia. Eu falei assim, você quer ajudar um escritor? Dá limitação. É isso, justamente. Não é? Se você dá Eu muita falei liberdade... Não você falei mais isso outro vai dia falar. aqui? Falei isso outro dia. Cara, a gente vai... O nosso tempo tá dando e a gente precisa... Eu queria perguntar aqui uma coisa pro Salviano. Esse ver. tua oficina de conto erótico teve, assim, tipo uma festa de encerramento? É bom, hein? Ao vivo ou online? Rapaz, a gente teve um café, mas foi muito comportado. Assim. Teve um café comportado. Faz só aquela Próximo. perguntinha. Faz aquela perguntinha. Passa pra só próxima. Só do criador de casa. Bom, então vamos lá. Não, se você não fizer, eu quero fazer. Então faça você. De qualquer forma, momento então criação Só de casos. casos. A gente vai... Bom, a gente tinha um monte de coisa para falar ainda. A gente ia falar Também falamos da mistura falei- de literatura. Eu falei, italiana, né? tem muita... Exatamente. Mas aqui vai a pergunta. Olha só, momento de criação de casos. Para fazer parte Da confraria da dos confraria dos trouxas, tem que ser Flamengo? Não tem. Não tem, não. Mas Vascaíno pode escrever também, pode escrever. né? Como um trouxa. Pode. O problema de você, de repente, fazer um blog com uma coisa assim com Vascaína é a internet, né? Costuma cair. Tem isso. A internet cai. Mas também ele sempre vai ser o segundo a mandar, né? Tem isso. Mas o Flamengo pode com certeza fazer parte, né? Os tricolores Nosso dos time. Botafogo estão aproveitando O o momento, Botafogo né? não pode. O Botafogo não pode fazer parte. Porque não é trouxa, né? Porque não é trouxa. É trouxa? Eu acho que não. Nem Fluminense. Não. Então bate aqui, amiga. Ó, É isso aí. é isso, a Somos o gente máximo. não vai ter tempo para entrar a fundo. Inclusive, é algo que a gente pode combinar de um outro episódio para revival. falar sobre isso. Falei que não ia dar tempo Mas, de tudo. O que eu te disse? Mas especificamente tem alguma previsão para esse lançamento? Porque é isso, a gente ia falar um pouco sobre o projeto de antologia de ficção sobre o Flamengo, especificamente do Sal. Qual a perspectiva? Então, Sal? vou fazer esse jogo rápido, assim, né? Deixa eu colocar aqui. Cara, não tem ainda, porque eu ainda não consegui me reunir com o editor. Tô tentando fazer uma reunião com ele. Alô, Francisco, se você estiver vendo aí. Enfim, mas eu não estou conseguindo falar com ele ainda. A minha ideia é que seja no primeiro semestre, mas não depende de mim. Primeiro semestre de 2024. Né? E é uma coisa, assim, que pelo que eu andei pesquisando, ela tem um quê de ineditismo. Né? Porque existe muita coisa do Flamengo de não ficção. Crônica, biografia, história, jogo, esquema tático, enfim, isso tudo tem. Inclusive o Rui Castro tem um livro chamado O Vermelho e o Negro, que conta a história do Flamengo, enfim, né? Aquela coisa biográfica que o Rui Castro faz. Isso tem, mas de ficção não tem. Então eu consegui reunir um time contando comigo, que além de organizador, assina um dos contos. Somos 22 autores. Todos Com flamenguistas. 7, sim, todos rubros-negros, 7 Que autoras, assim, né, teve 7 essa, mulheres. A Orelha do Alberto Mussa, que eu considero um dos maiores escritores vivos nossos aqui, assim. E a quarta capa é do Rui Castro, que também escreveu um texto muito bonito, enfim. Mas eu tô nessa espera. Mas tem, por exemplo, Manu da Cuíca, assina um dos contos, ela que participa muito da coisa do samba, né? Legal. Tá lá assinando os contos, Sérgio Rodrigues, Casa Eduardo Pereira, Flávio Isaac, Paula de Kovács, enfim, tem uma galera aí. Né? Então, quando for lançar, a gente chama de novo para um papo isso aí. focado nisso. Sim. Beleza? Vamos então se caminhando. Desculpa, Sal, realmente esse papo vai ter que ficar para depois. O Flamengo, lamento aí frustrar a imensa torcida rubro-negra. Também estou frustrado, porque sou rubro-negro. Fica como surpresa, que o livro ainda vai sair. Sim, como com certeza. A gente deixar para falar quando ele realmente for um objeto. Mas vai sair em físico. breve, né? Breve. Tomara que seja primeiro semestre do ano que vem. Que aí, bom. primeiro semestre do ano que vem, voltamos aqui, de repente até com mais uma autora. Sim, verdade.
Vamos então nos encaminhando para o encerramento, a começar com considerações finais e jabás. Pessoal, foi bom para vocês? Pegando o gancho dos contos eróticos? Por favor. Foi ótimo. Deixar minha querida amiga Ana, Ana Cláudia. Aproxima um pouquinho mais aqui, ó, pra ficar de frente, ó. Uma coisa linda. Discreto, discreto. Jabá. Para quem não conhece a Casa 11, a Casa 11 funciona ali na Rua das Laranjeiras 371, loja 11. É o nosso reduto de afeto, resistência e alegria. Muito Em bem. Laranjeiras, na nossa República Democrática isso das aí. Laranjeiras. É isso aí. Nossos parceirões. Sempre juntos aqui com os criadores de casos. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Ou você é low profile, não quer que ninguém te siga? Não. Pode seguir. Pode seguir? Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Pode. É, Ana Calomene. Arroba Ana Calomene. Ana Calomene. Portanto, No Instagram. no Instagram. Eu não publico muita coisa não, mas... Pode vou lá. seguir. Pode seguir. e a Casa 11 é arroba Casa 11 Sebo. Isso. Boa. Sal. Bom, quero agradecer, João, o convite aqui, estar aqui com vocês. Foi um papo muito bacana. A gente sempre acha que vai conseguir falar tudo, né? Outro dia eu fui fazer uma comunicação lá no mestrado e, porra, tinha 15 minutos, não consegui falar nada, né? Aí na palestra também tinha 1h30, e sempre fica alguma coisa para depois, mas foi muito bom dizer que foi um prazer participar. Quem quiser seguir aí, @paraquenomes, estamos aí, tanto no Twitter quanto, embora não tenha usado mais tanto o Twitter, depois que aquele Zé Mané assumiu lá, que virou X e o caramba, mas é @paraquenomes no Twitter e @paraquenomes no Instagram. Vem mais coisas aí, vem livro novo, vem antologia, tem projetos, tem mestrado, tem tudo. Coisa boa demais. É isso, mestrado a gente também acabou não se aprofundando muito. Não deu Mas, tempo, cara, não é deu isso. O programa que se pretende 50 minutos está com 1h20. tempo. Foi. Já É isso, é acabou? porque o papo. Bem, você falou. É porque o Olha papo aí. Bem, é você falou. bom. E. Bom, Cris, alguma consideração final? Não, mais uma vez, mais um. Como é que é? Ordem dada, ordem cumprida. Eu acho que foi mais um episódio que a gente teve maravilhoso aqui com a gente. Pena que, novamente, 50 minutos não deram conta, 1h30 também não deu conta. E vocês vão ter que voltar. Vamos ter. Resumindo. É isso, a gente volta na segunda-feira daqui a 15 dias, no dia 30 de outubro, com um episódio com a Fátima, ela que me perdoe, desculpa, com a Fátima Venceslau, tá? Lembrando do Instagram, @paraquenomes, @anacalomene, @cristex13, @joãodabu, e sigam também @criadores de casos, além de @casa 11 Sebo, certo? Lembrando que nossos apoiadores, Rotisseria Sírio-Libanesa, Nona Madeira Estúdio, Rádio Drible e Canal Trampo, certo? Lembrando aqui, agradecer o Iago pela força aqui de receber a gente mais uma vez aqui no estúdio Nona Madeira, @Nona Madeira Estúdio sem a letra E, tá? Você quer gravar seu podcast, seu material em áudio, seu material em vídeo, seu EP, vem pra Esse cá. material erótico. Ó, que lugar bacana. Beleza? Vou ter que pensar em fazer uma nova turma aí. É isso, a gente divulga aqui, tá? A gente divulga aqui. O Iago vai participar com certeza, né, Iago? Mas aí essa vai ter que ter festa de encerramento. Gostei da sugestão, É isso, não deixem vocês de se inscreverem, ativarem as notificações no YouTube e na Zeno, e também curtir e compartilhar esse vídeo aqui, certo? Assistam a gente preferencialmente em orelo.cc/criadores de casos, ou vem de Pix, apontando para o QR Code que o Iago colocou na tela, ou através da chave e-mail criadoresdecasos@gmail.com. Valeu para você também, Iago. Aquele pique por hoje é só pessoal, fechou. Em orelo.cc. Valeu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos.
Agora, que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente em nosso canal do Spotify. No YouTube você encontra a gente no canal Trampo, onde você pode assistir a este e os demais episódios em imagens, em youtube.com/trampocanal e em nosso Instagram, @criadores de casos. Ah, e aproveita e dá aquela moral também para a galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram a Cristina Teixeira, em @cristeix13, o João Dabu, em @joãodabu, e o Pedro Fontes, em @eu_Pedro Fontes. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos.